Oi, boa tarde! Cadê a galera do clube? Ótima tarde para nós. Um dia excelente, maravilhoso. Que você hoje possa se sentir amada, amado. Que nesse dia... Olha quem entrou na live! A gente vai começar agora aqui a leitura do nosso clube da leitura. Hoje já no 8º capítulo. E o título de hoje é bem especial. Eu vou compartilhar aqui a live com mais uma pessoa, com mais algumas pessoas para elas poderem entrar. Já avisei aqui no grupo que já estou ao vivo. Compartilhando aqui. Enviei. Então, bora lá. Vamos com tudo, que hoje é o capítulo 8. A dor da oração não respondida. Pensa a quantidade de pessoas que pedem e se sentem não ouvidos, se sentem rejeitados, se sentem negligenciados, que não é para eles, não funciona para mim. Então, eu quero te convidar para junto comigo hoje se perguntar quais são as orações que você tem se sentido dessa maneira, como a oração não respondida. E uma oração não respondida, o que ela tem feito, qual é a sensação, o sentimento que tem trazido para o seu coração. Então, Pai, eu te agradeço por esse dia. Eu vou ler agora sobre a dor da oração não respondida e eu quero de verdade entender, porque nos últimos tempos eu tenho tido resposta de tantas orações que eu quero entender qual foi a mudança de chave para as minhas orações passarem a ser atendidas, para que eu possa compartilhar e ajudar mais pessoas a crescerem na fé, na intrepidez, na verdade, em ouvir e em sentir a Tua palavra. Eu te agradeço, Deus. Amém. Então, bora! A dor da oração não respondida é o nosso capítulo 8. Você que está aqui e que está sendo abençoado por essa leitura, compartilhe essa live com mais 3 pessoas. Envia para o seu grupo de amigos, envia para alguém do seu meio, aquela pessoa que às vezes fica te pedindo ajuda e ela te chama e fala, não tô dando conta, ai, eu tô cansada. É para essa pessoa que você deve enviar essa live. Porque aqui, ó, que a gente vai ler hoje, com certeza, carrega uma resposta. Se você hoje não tem feito lives, se você hoje não tem transbordado, eu tô aqui. Eu sou um braço forte para você usar. E eu só preciso que você, desse lado daí, pegue essa live e encaminhe para mais pessoas. Eu tenho um compromisso público de fazer live aqui todos os dias. Então, você pode me usar. Me usa, só pega a minha live e compartilha para mais alguém, combinado? Quase toda semana alguém me telefona ou me procura na igreja para perguntar: Bill, não foi Jesus quem disse, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á? Como eu não nasci ontem e sei muito bem qual é o rumo dessa conversa, eu evito uma discussão teológica a respeito das palavras de Jesus e logo pergunto: meu amigo, sobre o que você tem orado e está com medo que Deus não te responda? Vamos direto à raiz do problema. É impressionante o número de vezes em que esta resposta provoca um extravasamento sincero de frustração e perplexidade. Você que está aí, gostaria de fazer essa pergunta? Será que no seu coração existem pedidos que não estão sendo respondidos ou que você acha que não estão sendo respondidos e você gostaria de saber por que eles não estão sendo respondidos? Tenho orado para que meu marido pare de beber e na noite passada ele voltou para casa bêbado. Ué, mas se eu orei, por que ele bebeu na noite passada? Eu tenho orado por um emprego, mas ninguém quer contratar um gerente de meia-idade. Eu orei, mas por que eu continuo desempregada? Tenho orado pelo problema de depressão da minha esposa e agora ela fala que ela quer se matar. Eu estou orando, mas por que mesmo assim ela decidiu tirar a própria vida?
As lamentações continuam e eu sei que do lado daí você também poderia pensar em várias coisas para falar. Eu também tenho orado por isso e que acontece que ainda não aconteceu. Mês após mês, semana após semana, ano após ano. É incontável o número de pessoas que têm aconselhado sobre o mistério, ou talvez, mais precisamente, a agonia da oração que não é respondida, ou que parece não ser respondida. Os que mais sofrem são aqueles que realmente creem que a oração move montanhas. Então, ok, eu creio. Eu sou fiel, eu sou cristão, eu acredito na palavra de Deus. Eu creio que as orações movem as montanhas. Mas de que maneira move as montanhas se não é capaz de trazer o emprego, o relacionamento ou as amizades que eu tanto peço para Deus? Será que é um pedido errado e Deus está dizendo não? Será que é o momento certo e Deus está dizendo não é o momento certo e Deus está dizendo calma? Se você está errado, talvez Deus diga para você cresça. Você quer aparecer? Pode vir. Dá boa tarde para todo mundo. Fala, oi, gente. Fala, hoje tô aqui na live com a minha mãe. Você já acha que minha camiseta é rosa? Ou não? É do Miami? É do Miami. Miami. Vou continuar, tá bom? Pode sentar lá. Veremos os dois problemas, pedidos e momentos errados, neste capítulo, deixando o terceiro para o capítulo seguinte, para que possamos analisá-lo detalhadamente. Em primeiro lugar, se o pedido errado, Deus vai dizer para você, não. Alguns pedidos de oração, mesmo se bem intencionados, são impróprios. Não é o que Deus quer para você. Os discípulos de Jesus também fizeram petições que eram tolas, até os três que eram mais próximos de Jesus, Pedro, João e Tiago. Certa vez, esses três discípulos acompanharam Jesus até o topo de uma montanha. De súbito, a glória de Deus desceu sobre Jesus, e então Moisés e Elias surgiram ao lado dele. Contemplando o esplendor de Deus a poucos metros de onde se encontravam, Pedro, Tiago e João se afastaram, aterrorizados. Pedro então teve uma brilhante ideia. Em uma tradução livre, o pedido seria mais ou menos assim: Jesus, vamos construir um abrigo aqui para você, Moisés e Elias. Ficaremos felizes em permanecer aqui na montanha com vocês, desfrutando da sua glória. A resposta de Jesus imediatamente foi não. Uma nuvem espessa os envolveu, cortando a conversa. Jesus e os discípulos ainda tinham um trabalho a fazer na planície, onde o povo estava. Ele não conceberia a ideia de ficar lá na montanha, desfrutando daquele momento. Eles não podiam ficar lá. O pedido de Pedro veio de forma tão imprópria e Jesus não iria concedê-lo. Uma outra vez, Tiago e João, juntamente com a mãe deles, perguntaram a Jesus se poderiam reservar os 2 melhores lugares no reino. Eles não queriam enxergar apenas o melhor, queriam ser os principais executivos de Jesus. Não, ele respondeu, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Haverá muita dor e sofrimento no meu reino antes que a minha glória seja revelada. Além do mais, os lugares de honra já estão reservados. Em outras palavras, o seu pedido é impróprio e não será atendido. Parece que Tiago e João tinham uma queda para pedir coisas erradas. Algum tempo depois da transfiguração, que é quando Jesus morreu e ressuscitou, Jesus e os discípulos não tiveram permissão para entrar em uma aldeia de samaritanos. O contratempo os irritou tanto que eles pediram a Jesus para destruir a aldeia com fogo. Mais uma vez, Jesus negou o pedido deles. Na verdade, ele os censurou por isso. Se os discípulos foram capazes de fazer pedidos errados, pedidos para satisfazer a si mesmos, visivelmente materialistas, imaturos, de pouco alcance, nós também somos assim. Felizmente, o nosso Deus nos ama tanto que não permite os pedidos impróprios. Ele responderá orações semelhantes, mas dirá não. Eu não desejaria um Deus que agisse de forma diferente. Numa percepção tardia, eu agradeço a Deus por responder não às orações que, na época, pareciam ser apropriadas. Eu recordo uma vez em que a minha igreja estava procurando preencher um cargo importante da equipe.
Como grupo, vínhamos orando há anos para que Deus mostrasse a pessoa certa para atender aquela necessidade. Então, todos nós, ao mesmo tempo, pensamos em alguém que se parecia sobre medida para aquele cargo. Perguntamos a Deus se a pessoa era aquela que procurávamos e concordamos que deveríamos contatá-la pela fé. Eu fui comissionado pelos diáconos para encontrá-la e perguntar se estava disposta a fazer parte da nossa equipe. Eu a levei até um restaurante e almoçamos. Eu orava o tempo todo. Senhor, devo perguntar agora? Agora é o momento? O Senhor sabe o quanto precisamos de uma pessoa para liderar nessa área. Quando eu estava prestes a fazer o convite, tornou-se claro para Deus que Deus estava dizendo, não pergunte. Eu não sabia porquê, mas pela graça de Deus resolvi não fazer o convite. Ao término do almoço, o homem perguntou, você quer conversar comigo sobre mais algum assunto? Não, foi bom vê-lo. Voltei e contei aos diáconos que eu não pude contar a oportunidade do ministério para aquele homem. 6 meses depois, soubemos que havia um problema na vida daquele líder. Todo o ministério dele se esfacelou e até hoje ele se encontra desqualificado para o cargo. O fato teria vindo à luz em nossa congregação e Deus seria desonrado. Quando ouvi a trágica história, eu orei em silêncio. Obrigado, Jesus, por seu tão grande amor e pela sua preocupação pela nossa comunidade, pelos diáconos e pela equipe, para dizer não. Muitas vezes, como essa pessoa aqui, ele viu o desfecho da história, mas se Deus ele nos protege de coisas como essa, você há de concordar comigo que mesmo aquelas que você não vê o final, aonde você só viu o não, você deve confiar que Ele está te guardando, te protegendo e preparando o seu caminho. É pouco provável que qualquer um de nós aproxime-se de Deus com a intenção de fazer um pedido errado. Quais seriam os pedidos errados que poderíamos fazer sem perceber que não estamos no caminho certo? O pedido errado mais famoso é: Deus, mude a outra pessoa, por favor. Esposas oram por maridos, maridos por esposas, pais por filhos, empregados por patrões e assim por diante. Na verdade, a qualquer momento que 2 ou mais cristãos precisam se relacionar de perto, é quase certo que alguém faça um pedido semelhante. Eu orei essa semana por uma pessoa e eu pedi para Deus algo parecido com isso. Muitas vezes é perfeitamente apropriado orar para que uma pessoa seja transformada. Afinal, é o que fazemos quando oramos por conversões. Por aquela pessoa que vai conhecer a Jesus e andar com Ele. Porém, com muita frequência, o motivo por trás desse tipo de pedido não é uma oração sincera, preocupada com a outra pessoa. É uma oração mais genuína seria: eu quero enfrentar meus próprios defeitos. Não quero me dedicar a este relacionamento. Não quero mudar a mim mesmo de jeito nenhum. Eu sou bom o bastante. Eu quero que o Senhor mude a outra pessoa para que ela se acomode nas minhas necessidades pessoais. Então eu estou pedindo que o Senhor a transforme. Se você ora desse jeito, eu preciso que você saiba que Deus vai dizer não. A mudança nunca está em ninguém. Todas as mudanças estão em você. Não importa, você pode pensar a coisa mais trágica, mais profunda, mais absurda. A mudança está exclusivamente em você. Existem muitas outras orações impróprias para satisfação pessoal disfarçadas de pedidos justos. Por favor, dê-me esta nova conta para ser um pedido justo para alguns executivos em vendas. Não há nada errado em pedir ajuda nos negócios. Devemos levar todas as preocupações a Deus. Se, porém, nossa motivação for aparecer para os outros vendedores, ficar rico, fazer pouco caso dos supervisores, enfim, é provável que Deus responda não para você. Alguns pastores podem orar assim: Senhor, ajuda nossa igreja a crescer. Por certo, Deus gostaria de honrar tal pedido. No entanto, o objetivo do pastor é: eu quero ser um astro com uma grande igreja, programas interessantes e muita cobertura da mídia. Então, não importa o fim, o pedido é errado. Da mesma maneira, os cantores evangélicos que pedem: ajude a vender meu disco, ajude a organizar as minhas apresentações, ajude que mais pessoas escutem a minha música, que elas gostem.
Mas Deus pode dizer não, porque se a sua intenção for ser mencionado no palco, o motivo está errado. Antes de apresentar um pedido, seria uma boa ideia perguntar: se o meu pedido for atendido, trará glória para Deus? Promoverá o reino? Ajudará alguém? Vai me ajudar a crescer espiritualmente? Nos obrigando então a analisar as nossas petições com mais cuidado. A oração é capaz de nos purificar e nos limpar. Quando chegamos à conclusão de que a nossa motivação era errada, podemos dizer: Senhor, me perdoa, ajude-me a crescer. Ajude-me a fazer pedidos de acordo com a tua vontade. Se você tem orado diligentemente por um assunto e tem sentido resistência, reavalie o seu pedido. Este pode ser o problema. Talvez seja uma falha sua, uma certa relutância em encarar a verdadeira motivação. Talvez ele seja destrutivo e você não perceba. Talvez seja para satisfação própria. Deus pode ter algo maior em mente. Qualquer que seja o motivo, se o pedido estiver errado, Deus responderá não para você. Às vezes o motivo do nosso pedido não está errado, mas no infinito mistério das coisas, o resultado ainda poderá ser não. Diariamente, pessoas são acometidas por enfermidades terríveis. Pais que oram incessantemente por seus filhos. Tragédias inenarráveis. O justo sofre e o inocente perece. Devotos desconhecidos são mortos sem motivos. O apóstolo Tiago é decapitado, enquanto Pedro, por milagre, é libertado. Paulo, o apóstolo, padeceu de um espinho na carne durante toda a vida e por fim morreu sob o machado de um carrasco romano. Não podemos esquecer que, apesar da vitória de Deus sobre Satanás, nem todas as coisas estão submetidas a Deus. O inimigo continua ativo. Seus dias estão contados e o seu fim é certo. Neste interim, porém, ele permanece como príncipe deste mundo e se opõe aos caminhos de Deus, provocando muito sofrimento. Às vezes, até parece que ele predomina. Entretanto, Deus terá a palavra final e ele vai estabelecer a sua soberania universal na segunda vinda de Cristo. Por causa dessa vitória definitiva, os cristãos têm a segurança de que todas as orações não respondidas nesta vida receberão vindicação espetacular na eternidade. Se não é o momento certo, Deus diz calma. Então, se a intenção, o motivo ou o tamanho do que você tem pedido não está com o que está alinhado com o coração de Deus, a resposta pode ser não. Mas, se não é o momento certo, ele pode te dizer calma. Para a maioria de nós, é quase tão ruim quanto ouvir um não. Vivemos em uma sociedade instantânea, procurando fazer tudo cada vez mais rápido. Autoestrada, supermercados, fila expressa, foto revelada na hora, restaurantes fast food. Por isso que as pessoas costumam me dizer: não sei o que pensar, eu venho orando por algo há 3 dias e Deus ainda não fez nada. 3 dias. Vocês sabem, ontem não. No primeiro dia do método IP, deixa eu fazer uma pausa aqui para te contar isso. Eu tive uma crise existencial. Crise profunda, das bravas. Eu cheguei lá no método IP e eu olhei o grupo de staffs e eu não conhecia ninguém. Até aí, esse não é um problema. Eu sou boa de relacionamento, eu faço amizade rápido. Mas o que me chamou a atenção? Todas as pessoas que já passaram pelo método IP, que eu conheci em um momento ou outro, elas não estavam mais lá. E eu ainda estava. A crise para mim foi olhar que era a minha 26ª edição. E eu ainda estava ali. E eu me perguntei, por quê? Por que eu ainda estou aqui? É o que eu ainda quero aprender? É o que eu ainda não desenvolvi? Ou eu estou me obrigando a estar num lugar que eu não precisaria ir mais ou não deveria? Eu não vi? Será que eu já passei tempo demais? Será que eu estou adiando coisas que eu preciso fazer? E eu tive um desejo de ir embora na hora. No momento que aquilo aconteceu, uma das principais códigos que eu tenho ensinado nos últimos tempos é que você precisa estar atento. E segundo, você precisa se fazer perguntas. Eu imediatamente me perguntei, por que eu tô me sentindo assim?
de quem essa voz, de quem esse sentimento, de onde isso veio. E eu me retraí, fui pra copa, peguei um café, sentei lá e fiquei buscando aquela resposta, aquela informação. E algo aconteceu nesse dia que mudou completamente a maneira com que eu me enxergo, completamente às vezes que eu me deixo para trás, me coloco menor, me esqueço, me escondo. E eu tenho certeza que essa percepção de ver que era o 26º método IP que eu faço, poucas pessoas têm essa história para contar. Poucas pessoas tiveram essa oportunidade. Pouquíssimas pessoas viveram essa experiência. E eu, quando eu cheguei em casa à noite, no primeiro dia do método IP, eu peguei os cadernos que eu já tive de várias outras edições. Nem todas as edições eram um caderno próprio do método IP. Muitas edições eram um caderno que a gente levava. E eu comecei a folhear aquilo. E na hora o Senhor me revelou algo, sabe, gente? Nenhuma das vezes eu escrevi algo igual. Por mais que o conteúdo que o Pablo entrega sempre é o mesmo. A base do conteúdo é a mesma. Nunca eu anotei algo igual. Então, todas as vezes eu entrei profundo no que estava sendo explicado e trouxe as verdades para mim. Mas isso não é tudo. Tem outras coisas que eu vou contar nos próximos dias, porque eu ainda estou desenrolando, tá? Eu tenho plena convicção que essa edição foi a mais poderosa que eu vivi. Não porque foi a maior que o Pablo entregou, ou porque tinha mais gente, ou não importa. Foi o que calou mais fundo ao meu coração. Eu assumi uma posição diferente nesse dia. Eu me enxerguei diferente. E sabe o que aconteceu? No momento que eu me posicionei e me enxerguei diferente, todas as pessoas no ambiente passaram a me tratar de outra forma. Eu fui chamada no palco por 2 vezes. Eu ajudei pessoas que estavam lá. Pessoas que eu achava maravilhosas se conectaram comigo e me procuraram e quiseram conversar comigo de alguma forma. Porque eu precisava enxergar que essa história, hoje, ninguém mais tem para contar. Só eu tenho essa história para contar. Claro que existem outras pessoas do ecossistema, do grupo, sócios do Pablo, que têm essa história para contar. Mas uma pessoa como eu, que não sou sócia, não sou player, eu sou apenas uma mentorada, ninguém tem essa história, entende? Então eu enxerguei um potencial em algo que eu preciso usar de forma mais estratégica. E o que parecia para mim ser apenas um ainda não, se tornou um sim escrachado. Então vamos continuar aqui. Muitas pessoas vão lá em uma vez, uma turma do método IP e resolvem a vida. E isso não quer dizer que eu sou mais lenta do que elas, mas eu quis buscar algo único e profundo. E eu tenho certeza que eu encontrei isso. Isso tá aqui, ó, nas minhas mãos. As perguntas que nós escutamos sobre não sei mais o que pensar. Eu venho orando algo há 3 dias e Deus ainda não fez nada. Deus, no entanto, como os nossos pais, não se intimidam com as nossas exigências infantis. Ele não se importa se a gente bate o pé e fala, eu quero agora. Se você se joga no chão e começa a fazer birra, ele não tá nem aí para isso. Se ele te falar, espera, a sua atitude, o seu comportamento não vai mudar a decisão de Deus. Eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho os meus motivos, ele diz para você. Tenha cuidado ao insistir achando que você sabe mais do que Deus, quando um pedido de oração deve ser concedido. A demora de Deus não significa uma negação. Ele tem motivo para as palavras ainda não. Às vezes Deus demora para testar a nossa fé. Pensamos nele como uma máquina automática celestial que podemos chutar quando não obtemos respostas imediatas. Então, se ele ainda não me atendeu, eu vou lá e bato para ver se a máquina deu uma emperrada, se está com algum defeito? Ou nos relacionamos com ele como um pai amoroso que nos dará o que necessitamos no momento adequado? Somos capazes de confiar nele, mesmo quando não temos resultados imediatos? Às vezes, Deus tarda para que possamos modificar os nossos pedidos. Para que a gente possa olhar para o que a gente está pedindo e perceber, acho que não era bem desse jeito. Com o passar do tempo, entendemos que o pedido original não era legítimo. Quando compreendemos melhor a situação, nosso desejo é mudá-lo para que fique de acordo com a vontade de Deus.
Deus também tarda para que possamos desenvolver atributos de caráter como... Olha só o que eu acabei de contar para vocês das minhas 26 vezes que participei da turma do Método IP. Ressignificação, confiança, paciência, submissão. São atributos que adquirimos apenas quando esperamos com paciência e confiamos no tempo de Deus. Muitas recompensas espirituais são concedidas por meio de aflições, de sofrimento, de lutas, de perplexidade e também de desapontamento. Se conseguimos tudo da nossa maneira, por quanto tempo suportaríamos estes refinadores de caráter sem pedir a Deus para removê-los? Então imagina, se eu consigo tudo do meu jeito, eu vou aceitar quando eu perceber que eu tenho que desenvolver esses traços de caráter? Não, eu quero agora e só. Talvez não conseguimos entender a razão da demora, o que não deve causar uma surpresa. Como Deus diz por intermédio do profeta Isaías: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Ei, sou eu que decido, eu que sei. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos também são mais altos do que os vossos pensamentos. Nós somos a criatura, Deus é o Criador, e Ele sabe qual é o melhor tempo. Há uma terceira razão pelo qual nossas orações podem não ser respondidas. Então tá, não, calma, e agora a terceira razão. Talvez há algo errado em nossas vidas, talvez tenhamos criado uma barreira entre nós e Deus. Imagine que você esteve de férias durante 2 ou 3 semanas. Quando você voltou, descobriu que a pessoa contratada para cortar o gramado foi hospitalizada e está engessada. A grama cresceu 15 centímetros e você sabe que o seu cortador não vai dar conta do recado. Felizmente, o seu vizinho tem um cortador mais potente, capaz de cortar qualquer coisa. Ele já se ofereceu para emprestá-lo em caso de necessidade. Então você resolve aceitar o oferecimento. A caminho da casa do vizinho, você está mentalmente ensaiando o seu pedido. O cachorrinho Bacê dele escapa e começa a morder a sua calça. Você detesta Bacê. Especialmente esse. Ele ladra, estraga sua grama e tenta morder você. O que é exatamente o que ele está fazendo agora. Você mal consegue dar um passo sem ser mordido ou sem perder o equilíbrio. Irritado, você acerta um pontapé dissimulado no animalzinho. Aí então ergue os olhos e vê o vizinho na varanda, de braços cruzados, fitando você. É um bom momento para você pedir o cortador de grama? Você ia até lá pedir o cortador, mas agora ele te vê chutando o cachorrinho amado dele? Ou é melhor esclarecer as coisas antes de pedir algum favor? Deus repetidamente nos convida a chegar até Ele com todas as nossas necessidades. Lembra nos capítulos anteriores? Deus quer ouvir você. Ele se importa com todos os seus pedidos. Não é só com as suas dores, com a sua doença, não é só com a falta de recurso financeiro. Ele quer ouvir você, inclusive quando você não consegue se relacionar com alguém. Ele quer ouvir você, inclusive quando você não consegue orar. Ele quer ouvir você quando você não tem uma rotina. Os seus pedidos importam para Deus. Ele nos oferece livre acesso a todas as riquezas. Alguns de nós, porém, têm algumas coisas que precisam esclarecer antes de aceitar o seu convite. No próximo capítulo, veremos os 6 destruidores de orações, ações e atitudes que bloqueiam o nosso acesso a Deus. Nosso encontro é às 12h30 e amanhã nós vamos ler sobre destruidores da oração. Capítulo 9, destruidores da oração. O que será? Então quer dizer que talvez a resposta para você não seja não. Talvez a resposta para você não seja calma. Mas talvez a resposta não veio porque ela nem subiu. O que será que tem impedido que a sua oração chegue para que ela possa ser atendida? Nós vamos ler isso aqui amanhã. Que nesse dia você seja luz, que você seja sal, que o seu coração ele vibre na mais alta frequência. Eu aprendi algo muito poderoso nesses últimos meses e anos, nessa caminhada e em buscar conhecimento e me conectar com as pessoas.
Eu quero que você olhe para mim e você aprenda como conectar o seu coração. Eu quero que você olhe para mim e entenda como se alegrar e ter um coração grato, mesmo que as situações pareçam contrárias. Eu quero que você olhe para mim e perceba que eu não preciso ter as coisas, eu só preciso ser. Quando você consegue enxergar isso em mim, você começa a encontrar caminhos para enxergar isso em você. E é só por isso que eu tô aqui. É só por isso que eu leio o livro. É só por isso que eu abro a minha casa. É só por isso que eu faço as imersões. É por isso. Porque um dia eu olhei para uma pessoa fazendo algo que eu não imaginava ser possível. Um dia uma pessoa começou a se mover na direção daquilo que Deus chamou. E as coisas elas aconteceram na vida dessa pessoa. E por honra, por gratidão, por ver a minha vida ser transformada a cada dia, eu decido fazer o mesmo e me mostrar aqui para você. Daqui 2 semanas vai ter um café de network na minha casa. E eu sei que alguns de vocês viram as fotos e tudo mais e até quiseram ir, mas colocaram desculpas, motivos que podem ser reais ou não. Não quero que você pense que é só comigo, mas eu quero que você tenha certeza que quem me permite ajudar não sai de mãos vazias. Ontem, no final da turma do Método IP, eu fiz uma oração sobre uma moça. E a oração foi só uma parte do que tudo que aconteceu. E eu declarei sobre a vida dela um dos dons e talentos que o Senhor me entregou. Eu enxerguei no coração dela um coração disposto e disponível para ser moldado e guiado. Eu declarei sobre ela coisas que só ela e Deus sabiam em secreto. Mas por que eu fiz isso? Porque o meu coração está conectado. Porque eu busco diariamente saber qual é o meu propósito aqui. E eu quero que você saiba o meu propósito. Talvez esse seja um dos motivos para você querer estar mais próximo. Talvez você entender o meu propósito faça você entender por que você precisa estar nos cafés, nas imersões, aqui no Clube da Leitura. Sabe? Eu me senti muito sozinha por muitos anos. E por anos e anos eu expulsava as pessoas de ficarem perto de mim. Eu não percebia, tá bom? Era inconsciente, porque era um padrão que eu vivia. E quando a pessoa começava a se aproximar e queria me ajudar, eu me fechava. Porque o tempo inteiro eu achava que aquela pessoa ia embora, que eu ia embora, que alguma coisa ia acontecer e que eu não ia me expor a esse tipo de situação. E quando eu fui sendo moldada, eu fui sendo colocada para fora para perceber o quão eu me sentia excluída, negligenciada, abandonada, eu comecei a trazer luz na vida de outras pessoas, a enxergarem que a caverna não é mais o seu lugar. Se esconder e só trabalhar não é para você. Apenas viver e existir não é para você. É possível mudar a sua realidade através da sua mentalidade. Eu sou prova de quantas vezes eu imaginei as coisas que eu vivo hoje e elas se tornarem reais debaixo dos meus olhos. Hoje eu recebi uma ligação de uma pessoa muito especial para mim. Ela me ligou e falou assim: eu quero te propor uma parceria. Eu quero te propor pra gente caminhar junto nisso, nisso e nisso. Eu quero te impulsionar e eu quero que você me impulsione. E sabe, não é mérito meu, tá, gente? É apenas decisões que a vida me deram a opção de decidir. E eu decidi, algumas vezes mais rápido, algumas vezes mais devagar, mas eu tomei decisões que estão me trazendo colher os frutos de hoje. Muitas vezes as minhas decisões foram muito mais caras do que as que eu tenho proposto para vocês, mas eu quero te dizer que isso vai mudar. Eu não vou ficar com esses valores que nós temos trabalhado nos cafés, não vou ficar com os valores que eu tenho trabalhado na imersão, nas mentorias. Eu sei tudo que eu plantei até aqui. Eu sei os investimentos em mentorias e em métodos que eu fiz. Eu sei as horas, as madrugadas que eu estive até agora. Então, se de alguma forma o que eu falo gera algum tipo de palpitar no seu coração, se o que eu vivo e eu conto da minha história tem a ver com a sua, não deixa passar essa oportunidade. Eu sei que muitas pessoas dizem, vai aumentar o preço e depois você pode se arrepender e tudo mais. Mas é real. Quem chega primeiro vai viver as experiências primeiro. Então, não deixa para depois. Eu poderia já estar vivendo essas experiências há muitos anos. Eu decidi fazer devagar. Você não precisa fazer isso. Eu estou aqui para encurtar o seu caminho.
Eu construí na minha cabeça um mundo de oportunidades, mas eu só queria viver uma delas de cada vez. E cada dia o Senhor tem me confrontado e me dizer: você pode muito mais do que isso. Você pode ir muito mais rápido do que você está indo. Você pode ajudar muito mais pessoas do que você tem ajudado. Então, permita que a realidade de vida de Deus aconteça também na sua vida. Esteja com a gente no café, se prepare para vir para a imersão. Se o seu casamento não está da maneira que você gostaria, tem um churrasco para casais que nós vamos falar especificamente sobre a conexão de alma, de espírito, de corpo entre os casais. A necessidade de você estar em unidade de linguagem, você conhecer as dores e as vitórias do seu cônjuge. Então você tem 3 próximos eventos para estar com a gente, se conectar. Faça isso rápido. Me chama no direct, me fala sobre qual é o assunto, o que você quer, que maneira que eu posso te ajudar. E eu vou dar o meu melhor, meu all-in, meu 100% para servir você e a sua vida. Um beijo no seu coração. Amanhã às 12h30 nos encontramos aqui. E se você ainda não está no Clube da Leitura, me chama no direct para eu te mandar o link para você participar. Lá eu mando um pouco mais de conteúdo do que eu falo aqui. Lá eu mando todas as lives gravadas. Eu aviso quando eu vou entrar ao vivo aqui. Então, se você quer se conectar, estar mais próximo da gente, manda uma mensagem no direct para você entrar no link. Pai, eu te agradeço por essa leitura. Que livro! Como é bom ler aqui com as minhas irmãs, com as minhas amigas, com essas pessoas que têm se decidido se mover e aprender mais sobre a conexão de alma, sobre a oração e o poder que existe em você pedir de forma intencional. Eu te agradeço, Deus, por esse dia. Traga incômodo na vida de cada uma delas para desejar ir para o próximo nível, desejar viver uma vida plena e abundante, desejar mais do que existir, viver de forma extraordinária. Pai, eu te agradeço por colocar um louvor, um amor dentro do meu coração que eu não poderia fazer sozinha. Eu te agradeço por insistir veementemente na minha vida e eu me comprometo, Pai, a fazer de acordo com o que o Senhor tem me mandado. Obrigada. Obrigada e obrigada. Um beijo pra vocês. Uma boa tarde. Quando vocês estiverem tristes, lembrem de mim e sorriam. Esse é um código que, se você pegar, a sua vida vai ser transformada. Lembrou de mim? Sorria. Você vai sentir a energia, a vibração mudar no seu coração. E se você vibra alegria aqui dentro, as coisas à sua volta começam a vibrar alegria também. Você vai ser surpreendida com os benefícios de se tornar uma pessoa alegre, independente da circunstância. Até amanhã, gente, 12h30. Tchau! Acabou, mãe?